essa página aqui já, senão que médio, a galera fica louca, né? O cara é muito fera, o cara é especialista em marketing e vendas, e um cara muito bom de relacionamento pessoal. Esse cara ele vai conseguir atrair muito cliente, mas se ele não tiver conhecimento técnico adequado, ele vai ter dificuldade de volume, né? Então, qualquer momento que eu mexo na frequência de treino, eu também vou estar mexendo no volume de treino. Então, por isso que a gente vem ali na mesma base, tá? Depois disso, progressão, tá? Então, que eu garanto aqui que é de altíssimo nível. Eu acho que vocês já gostaram da aula 1 e essa aula 3 aqui vocês vão gostar ainda mais. Então, vamos lá? O que é, primeiro, para ficar claro para vocês, o conceito de hipertrofia de A a Z, né? Então, hipertrofia de A a Z é um método que a gente criou, onde a gente trabalha principalmente com otimização, personalização e priorização, né? E basicamente na aula de hoje aqui eu vou trazer muito dessa ideia de priorização, né? Então a gente tem uma pirâmide de variáveis aqui que eu vou mostrar para vocês hoje e é importantíssimo o personal trainer saber, o personal que aplica o método de forma adequada, né? Ele entender que existem variáveis mais importantes do que outras variáveis, tá? E uma vai interferir na outra. E a partir do momento que você entende que uma variável acaba sendo mais importante que a outra, por isso que eu falei de priorização, vai mudar drasticamente aí a sua prescrição de treinos, beleza? Vamos lá, então, para entender de forma bem clara aqui o que é a nossa pirâmide aqui de variáveis do treino de hipertrofia, tá? Então, na base da pirâmide ali, tá? Primeira coisa que você tem que pensar na hora de prescrever um treino para hipertrofia e até mesmo para outros treinos, tá? Essa base aqui, ela vai ser igual aí para outros formatos também, é aderência ao treino, tá? Então você tem que pensar em aderência o tempo todo, né? Eu gosto sempre de falar. Cara, o que adianta você montar o treino teoricamente perfeito se aquele treino não se encaixa na rotina do seu aluno não gosta de fazer, não se sente bem fazendo, ele não vai fazer aquele treino ali, aquele treino que teoricamente era perfeito, não vai ser perfeito para aquele aluno, né? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar na hora de prescrever treinos é em aderência ao treino, tá? Depois disso, a gente vem com volume, intensidade e frequência. Tá? Esses são fatores fundamentais na prescrição de treinos para hipertrofia. Tá? Isso é o que realmente vai trazer aqui os melhores resultados para o nosso aluno. Tá? O Renato já falou bastante isso na aula 1, eu vou trazer até um pouquinho aqui também nessa aula aqui para vocês, que o volume é a principal variável. Né? A gente tirando ali, né, a aderência, que eu já expliquei para vocês aqui, mas ela vai ser fundamental também para impactar o volume, é a principal variável. Só que a gente bota todos aqui no mesmo, porque a intensidade ela está dentro do cálculo do volume de treino, que eu vou explicar para vocês também, e a frequência de treino ela vai ser fundamental também para a gente variar esse volume, né? Então, qualquer momento que eu mexo na frequência de treino, eu também vou estar mexendo no volume de treino. Então, por isso que a gente vem ali na mesma base, tá? Depois disso, progressão, tá? Então, progressão aí de volume de treino, progressão de intensidade. A gente vai falar um pouquinho para vocês disso também. Seleção de exercício, né? Que vem lá em cima. Eu gosto sempre de falar isso. Muitas vezes o personal trainer ele fica muito focado nessa seleção de exercícios, qual que é o melhor exercício para não sei o que. O Renato já falou bem isso na aula 1 também. E cara, tem muitos outros fatores importantes ali embaixo. Seleção de exercício é importante? É importante, obviamente que é importante. Mas se você não tem uma progressão bem feita, o treino não está focado em aderência, você não tem volume, intensidade, frequência prescritos da melhor forma, cara, esquece seleção de exercício que você vai fazer cagada, né? Você tem que primeiro montar a base aqui para chegar ali em cima, tá? Intervalo de descanso, né? Depois de seleção de exercício aqui. Contração, né? Como que eu vou trabalhar essa contração? Se eu vou trabalhar com a cadência menor, cadência maior, vou focar em excêntrica, concêntrica, vou usar isometria, né? E por fim aí
a periodização, tá? Que aí a gente vem para botar você vai fazer cagada, né? Você tem que primeiro montar a base aqui para chegar ali em cima, tá? Intervalo de descanso, né? Depois de seleção de exercício aqui, contração, né? Como que eu vou trabalhar essa contração? Vou trabalhar com a cadência menor, cadência maior, vou focar em excêntrica, concêntrica, vou usar o isometria. Né? E por fim aí a periodização, tá? Que aí a gente vem para botar aquela cerejinha no bolo, né? Isso eu gosto de falar também que é muito importante. Eu vejo muito profissional preocupado muito com a priorização, né? Porque, cara, a priorização é bonito, né? Bacana. No último congresso aí, viu, o pessoal viu que eu dei uma aula aí sobre priorização do treinamento aeróbio. Nossa, foi uma das aulas aí que o pessoal mais gostou, né? Porque a priorização é bonito, né? Você monta lá um macrociclo, mesociclo, microciclo, é legal, é bonito de fazer, mas se a base não tá bem feita, cara, esquece, a priorização vai servir absolutamente para nada, tá? Então isso tem que ficar muito claro para vocês. Então você tem que montar bem a base ali para depois você pensar em uma priorização bem feita, beleza? Isso tem que ser importante aí de vocês entenderem, né? E aí, eu gostaria de trazer, que o Renato já falou também, mas eu quero só deixar claro para vocês que isso é muito importante, né? O que a gente chama aí do paradoxo do iceberg, né? Que é o quê? Quando eu chego na academia ali, eu olho outro profissional prescrevendo treinos, né? Na hora que eu vou me preocupar em prescrever treinos, muitas das vezes a gente pensa aqui em seleção de exercício, descanso e contração, que é o que eu vejo outro profissional fazendo ali, eu penso, né? Mas o que vai realmente trazer resultados aqui, esse daqui é o pico ali, é o detalhezinho que está lá em cima. O que vai trazer resultado é o que está lá embaixo, né? Eles falam aí que o iceberg, normalmente 90% dele está submerso ali e só 10% está ali para fora, né? E é exatamente isso, né? Então, na hora que eu chego ali na academia, vejo outro profissional ali prescrevendo, às vezes eu vou falar, pô, será que esse cara está prescrevendo certinho e tal? Eu tô vendo basicamente contração, seleção de exercício e descanso. Mas a gente já viu que a partir da pirâmide ali, que o mais importante é frequência, volume, progressão, intensidade e aderência, né? Então, muitas das vezes eu vejo os profissionais preocupados com o que está ali em cima, né? Com, qual que vai ser o melhor intervalo de descanso? Quais exercícios eu vou escolher? Qual que é a melhor contração? Porém, a base que está totalmente mal feita, e aí você não vai conseguir ter resultado, tá? Isso tem que ficar bem claro aí na mente de vocês, na cabeça de vocês. Então vamos lá, né? Como que deve ser o treino de musculação para hipertrofia, tá? Então eu vou na aula de hoje aqui, como eu já falei, né? Então, muitas das vezes eu vejo os profissionais preocupados com o que está ali em cima, né? Com, qual que vai ser o melhor intervalo de descanso? Quais exercícios eu vou escolher? Qual que é a melhor contração? Porém, a base que está totalmente mal feita, e aí você não vai conseguir ter resultado, tá? Isso tem que ficar bem claro aí na mente de vocês, na cabeça de vocês. Então vamos lá, né? Como que deve ser o treino de musculação para hipertrofia, tá? Então eu vou na aula de hoje aqui, como eu já falei, vou trazer cada um desses detalhes aqui para vocês, tá? Então a gente vai falar como que a gente vai trabalhar com aderência, como a gente vai trabalhar com volume, intensidade, frequência, progressão, seleção de exercício, descanso e contração, tá? É importante também deixar claro aqui para vocês que a gente tem um curso, né, que a gente chama o curso Hipertrofia de A a Z, onde eu trago tudo isso daqui bem detalhado, tá? Então tem uma aula para cada um desses fatores aqui, tá? Então uma aula só sobre contração, uma aula só sobre intervalo de descanso, uma aula só sobre seleção de exercício, uma aula só sobre progressão, uma aula só sobre volume, uma só sobre intensidade, uma só sobre frequência, uma priorização e uma aderência, tá? Então a gente tem um módulo inteiro que a gente discute cada um desses detalhes. Então nessa aula aqui de hoje para vocês, obviamente eu não vou conseguir detalhar
perfeitamente todos esses detalhes aqui, mas eu vou tentar trazer o máximo de conteúdo que eu consigo trazer dentro de uma aula aí, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que tem que ficar claro para vocês, o que eu já até falei antes ali, né? Um treino perfeito sem aderência vai trazer pouco resultado, tá? Então esquece essa ideia de às vezes ter um treino padrão na sua cabeça que você acha que vai encaixar para todo mundo. Cara, para cada aluno vai ser uma coisa. Se seu aluno pode treinar só 2 vezes na semana, você vai ter que adaptar aquilo dali. Se seu aluno pode treinar 5 vezes na semana, mas 10 minutos por dia é o que ele consegue encaixar na rotina dele, cara, você vai adaptar para aquilo dali para conseguir trazer resultado para esse aluno, né? Então a gente tem que pensar que um treino feito é melhor que um treino perfeito, tá? Então em vez de pensar, mirabolar muito ali aquele treino que vai ficar perfeito para aquele aluno, tem que pensar no treino que ele vai fazer, né? Isso é o mais importante de tudo. Pensar na aderência desse aluno, em gerar prazer em relação ao treino dele, né? Então até mesmo anteontem, se eu não me engano, um cara me mandou no Instagram, cara, me ajuda e tal, sou até aluno de vocês já, eu só queria dar um toque aqui. Eu tenho uma aluna aqui que quer hipertrofia, mas ela não gosta de musculação, ela gosta mesmo do aeróbio. Então olha que loucura, né? Difícil, né, da gente pensar aqui. Eu já até mostrei pra vocês ali, que, na aula de ontem, né, que só o treino aeróbio ele pode gerar hipertrofia, mas uma magnitude muito menor. Então, o que eu falei com ele? Cara, algo que eu faria é o seguinte, é tentar dentro de uma mesma sessão de treino, intercalar aí o treino de musculação com um treino aeróbio, tá? Então, poxa, a gente pode fazer, sei lá, 3 séries de um exercício, fazer um treino aeróbio ali, ou faz uma série um treino aeróbio, uma série um treino aeróbio. A gente vai encaixando ali dentro do treino, tá? Que vai ser um treino que ela provavelmente vai gostar de fazer, exatamente porque ela gosta do treino aeróbio, e um treino que vai ter um estímulo legal ali de força que a gente vai fazer dentro da musculação. Esse é o treino perfeito para hipertrofia? Não, com certeza não, porque como eu falei na aula 2 ali também com vocês, né, pode ser que tenha essa interação aí de botar tanto o aeróbio e o treino de hipertrofia no mesmo treino. Eu vou muitas das vezes diminuir o volume de treino de hipertrofia que eu poderia prescrever se fosse totalmente, né, voltado para musculação, e também essa interação do aeróbio e treino de força, treino resistido no mesmo treino, ele pode atrapalhar os ganhos máximos aí de hipertrofia, né? Mas é melhor que eu faça isso para essa aluna e ela consiga realizar o treino do que eu tentar forçar ela a fazer um treino só de treino resistido e ela simplesmente não fazer. E eu não conseguir aderência dessa aluna e essa aluna às vezes até desistir de treinar, né, e entrar no sedentarismo, enfim. Isso a gente sabe, eu já ouvi várias histórias desse tipo, né? Então por isso que eu tenho que adaptar para o melhor treino daquela aluna ali, tá? E aí uma continha básica que aqui na CIS a gente gosta muito de fazer umas contas, né? Às vezes eu e o Renato aqui a gente puxa a planilha ali e começa a fazer umas contas ali que é sempre legal. Mas isso é uma coisa muito importante para vocês pensarem. Então pensa um aluno de vocês que treina 2 vezes na semana ali. Então um ano a gente tem 52 semanas, né? 2 vezes por semana. A gente está falando aqui de que em um ano vai ser mais ou menos 100 sessões de treino, tá? Vai ser mais do que isso, né? Se fizer a matemática básica vocês vão entender. Mas eu já estou partindo do pressuposto ali que lá no Natal ele vai dar uma paradinha, né? Na época ali do Natal ao Ano Novo, vai ter uma outra semaninha que ele vai tirar de férias ali, tá? A gente tá falando aqui de 100 sessões de treino. Se esse cara perde um treino, tá? Então o cara que treina 2 vezes na semana. Se ele perde um treino ao longo desse um ano todo, a gente tá falando de 1% a menos da sua capacidade de hipertrofiar no ano, né? Então, poxa, pensa que ele tem uma capacidade de 100% aqui no ano para hipertrofiar, né? Que são 100 sessões de treino. Se ele perde uma, a gente já tá falando de 1% a menos. Se ele perde 10 sessões, cara, a gente tá falando de 10% a menos, né? Então, por isso que a aderência do treino é muito importante, tá? E, poxa, eu tenho certeza absoluta que vocês já viram aí pessoas que já perderam aí 10 sessões de treino ao longo do ano, e até muito mais, né? Isso, infelizmente, é bem comum, né? Então, esses fatores aí são legais. Eu gosto até de trazer essas contas para os meus alunos, para deixar isso bem claro na cabeça deles também, beleza? E a gente tem um modelinho aqui para gerar aderência, né? Por que eu vou fazer para gerar aderência do meu aluno? Muito eu já até falei nessa aula, né? Mas é o quê? O modelo PRF para gerar aderência. Que é prescrever o treino, primeiro, pensando no prazer. Então, naquela dica que eu dei ali antes, né? Da pessoa que gosta do aeróbico, você tentar mesclar, né? Você pensar no prazer do seu aluno. Entender quais são os exercícios que ele mais gosta de fazer e tentar dar um foco nisso. Às vezes começar sempre com esses exercícios que ele mais gosta, que ele se sente animado ao fazer, isso é importante. Pode ser às vezes que nem é o exercício que você prescreveria para ele, que você quer dar ênfase, mas se ele gosta de fazer, por que não? Você não encaixa, né? Se ele gosta de fazer um treino mais curto, por que você não tenta encaixar dessa forma? Pensar a todo momento nesse prazer do seu aluno, isso vai ser fundamental. Realidade, né? Se adequar à realidade daquele aluno. O exemplo que eu gosto de falar também, o cara tá na academia, o cara treina às 6 horas da noite, na academia normalmente é o horário de pico aí das academias que eu trabalho, né?
Eu, por exemplo, tenho uma academia que eu já tô até com ela na cabeça que, cara, essa academia eu não posso prescrever nada, nada, absolutamente nada no crossover. Porque o crossover vai estar lotado o tempo todo. Muitas das vezes até as máquinas, né, como leg press, cadeira extensora, também estão sempre cheias. Então eu tento me adequar à realidade daquele aluno, que aí a maioria das vezes eu prescrevo para esse aluno com exercícios com a barra livre, com o halter, enfim, porque é a forma mais fácil que eu tenho para me adequar à realidade daquele aluno, tá? Então isso é um outro fator. Essa é até uma aluna, né, que eu tô na cabeça aqui que eu tô dando um exemplo para vocês. Muitas das vezes eu gostaria de prescrever mais treinos, botar alguma coisinha no crossover ali para ela, às vezes usar o leg press, mas muitas das vezes eu praticamente não consigo, não tem, vale muito mais a pena para mim às vezes colocar um agachamento para ela do que eu colocar ela no leg press ali, às vezes dividir com 3, 4 pessoas ali e o exercício que era para ser feito ali em 10 minutos, né, em 5 minutos, enfim, ela tem que fazer em 20, 30 minutos, que é infelizmente o que acontece, né? Então a gente tem que se adequar à realidade aí das pessoas. E por fim, flexibilidade, né? Você flexibilizar o treino da melhor forma. Então, poxa, hoje minha aluna está com dor de cabeça, não quer fazer um treino muito intenso. Vamos fazer um treino mais tranquilo aqui. É melhor que ela faça um treino mais leve do que ela faça do que ela não fazer o treino, né? Hoje a aluna, não sei por qual motivo, ela quer focar no aeróbio. Hoje ela tem um treino ali que era para ser um treino totalmente focado em musculação, mas ela quer focar no aeróbio. Vamos flexibilizar aqui, vamos focar um pouquinho no aeróbio também. Hoje, porra, ela chegou assim no pique, meu irmão. Eu ia passar um treino às vezes mais leve para ela, mas ela tá no pique, animadaça. Pô, vamos flexibilizar isso também. Vamos aumentar o número de séries aqui, vamos pegar firme, às vezes vamos utilizar alguns métodos nesse treino aqui que às vezes eu nem tinha pensado, mas se ela tá animada nesse dia, pode ser que isso funcione, né? Então é muito importante vocês pensarem nesses três fatores aqui para gerar aderência, tá? No prazer do seu aluno ali relacionado àquele treino, se adequar às realidades dele, que é importantíssimo, e flexibilizar esse treino da melhor forma, né? Para que você consiga entregar sempre o melhor resultado para o seu aluno aí, beleza? Então vamos lá, né? Então antes de mais nada, é importante que você conheça o seu aluno, tá? Então, se você. Eu gosto muito de falar isso também, cara. No começo, nos primeiros dias de treino, ou até mesmo antes, na aula experimental, ou até antes da aula experimental, tenta conhecer ao máximo o seu aluno, cara. Todos os detalhes dele, como que é a vida dele, como que é a rotina dele, como que é a ligação dele com o exercício físico, se ele se sente bem ao fazer, se não se sente. Isso vai ser fundamental. Isso vai trazer aí diferenciação na prescrição do treino de vocês, beleza? Então vamos lá, agora a gente vai ali para aquela primeira parte da pirâmide ali depois da aderência, né? Intensidade, volume e frequência. Eu gosto primeiro de explicar a intensidade, tá? Porque o pessoal faz uma confusão muito grande aí do que é a intensidade do treino. Então, quando a gente fala de intensidade do treino dentro da ciência, a gente está falando na musculação, a gente está falando de porcentagem de 1 RM, então a gente está falando de carga, tá? Então, quando eu falo de intensidade aqui na musculação, eu estou falando de carga de treino, tá? O pessoal acaba confundindo isso muito com esforço, né? Até, infelizmente, alguns autores aí brasileiros, eles acabaram fazendo uma confusão muito grande isso na cabeça das pessoas, tentando trazer a ideia da intensidade para esforço, mas não, isso não é a ideia como da ciência como um todo, tá? Então, quando eu termino um treino, por exemplo, que eu tô, nossa, muito cansado, esse não é um treino, na musculação, esse não é um treino muito intenso, esse é um treino que você fez muito esforço, mas não necessariamente é um treino muito intenso. Um treino muito intenso é um treino aí com a carga mais alta, beleza? Isso tem que ficar claro aí pra vocês. Então vamos lá, tá? Então pensando em carga aqui, eu vou diretamente já pensar em repetições, né? Por quê? Porque cargas maiores eu vou conseguir fazer menos repetições, com cargas
menores eu consigo fazer mais repetições. Qual que é o número de repetições ideal para gerar hipertrofia aí, né? Antigamente tinha aquela ideia, né? Ó, hipertrofia que é 8 a 12, né? Se eu fizer menos é para força, se eu fizer mais é para resistência muscular ou para definição, né? Será que isso é verdade? Acho que a maioria aqui já sabe, né? Mas a gente vai trazer um pouco mais aqui de ciência sobre o assunto. Então a gente tem esse estudo aí bem interessante aí, que ele basicamente comparou os resultados de hipertrofia de quem fez 25 a 30 repetições com 8 a 12 repetições, tá? E o volume ali desse estudo aí do treino foi equalizado no final, beleza? Isso é importante vocês entenderem também. Pô, Vitor, qual será que é a melhor opção aqui, né? Então, de cara, se a gente acreditasse naquela ideia antiga ali, obviamente 8 a 12 repetições foi muito melhor para hipertrofia, né? Que o outro seria para resistência. Porém, o que a gente tem aqui nesse estudo aqui que a gente vai ver lá é que a gente teve exatamente os mesmos resultados de hipertrofia, tanto para quem fez 25 a 35 repetições, tanto para quem fez 8 a 12 repetições, tá? Então, já esquece essa ideia aí de que só 8 a 12 vai funcionar para hipertrofia, tá? E aí a gente tem esse outro estudo aqui também, que é com o mesmo grupo de pesquisadores ali, que é o altíssimo nível de ciência, é com esses caras aqui. Então a gente tem o Contreras ali, a gente tem o Radamés, a gente tem o Schoenfeld ali, cara, também. Pô, Vitor, qual será que é a melhor opção aqui, né? Então, de cara, se a gente acreditasse naquela ideia antiga ali, obviamente 8 a 12 repetições foi muito melhor para hipertrofia, né? Que o outro seria para resistência. Porém, o que a gente tem aqui nesse estudo aqui que a gente vai ver lá é que a gente teve exatamente os mesmos resultados de hipertrofia, tanto para quem fez 25 a 35 repetições, tanto para quem fez 8 a 12 repetições, tá? Então, já esquece essa ideia aí de que só 8 a 12 vai funcionar para hipertrofia, tá? E aí a gente tem esse outro estudo aqui também, que é com o mesmo grupo de pesquisadores ali, que é o altíssimo nível de ciência, é com esses caras aqui. Então a gente tem o Contreras ali, a gente tem o Radamés, a gente tem o Schoenfeld ali, cara. A gente fica até muito grato por esses pesquisadores que de alguma forma eles modificaram a ciência do treino de hipertrofia, tá? De 2010 para cá, assim, a gente tem uma enxurrada de estudos que veio muito com a ideia desses pesquisadores aqui. E hoje em dia, não só eles publicam em muitos estudos de qualidade, como outros aí, tá? Hoje também, na aula de hoje, que eu vou trazer bastante estudo até de pesquisadores brasileiros, tá? E estudos de altíssima qualidade aí para vocês, beleza? Então vamos lá. Eu já tô viajando aqui, né? Contando várias outras coisas, né? 3 repetições ou 10 repetições? O que será que é melhor para hipertrofia? Porra, 3 repetições só, Vitor? Isso daí é força pura. Será que isso vai gerar hipertrofia também? O que a gente viu aqui? De novo, tá? Os mesmos resultados de hipertrofia. Tanto quem fez só 3 repetições ali e quem fez 10 repetições, tá? Obviamente, de novo, com volume equalizado, tá? Quem pegou 3 repetições, ele pegou mais carga. Quem fez 10 repetições com menos carga, e no final das contas ali o volume foi equalizado, tá? Vou explicar pra vocês certinho aqui como que se calcula o volume de treino. Então, cara, essa ideia aí, então, de 8 a 12 ali, esquece, né? A gente viu aqui no outro aqui, desculpa, de 25 a 35 foi exatamente igual a 8 a 12. E esse daqui, né, do 10 ali, que tá dentro do 8 a 12, foi exatamente igual ao 3 também. Então, essa linha que a gente tem aí de número de repetições para hipertrofia, a gente pode ver aqui que é muito maior do que a gente imagina, né? E a gente tem esse outro estudo aqui, bem interessante, que é para trazer uma ideia também de, poxa, qual que é a carga ideal, né? Você trabalhar com 80, 60, 40% ou 20% de um RM. Eu já mostrei na outra aula ali para vocês, né? Na aula 2. Basicamente, todo mundo conseguiu gerar hipertrofia aqui, mesmo com cargas menores, mas 80, 60, 40% que teve o mesmo resultado, só o 20% de um RM ali que teve um resultado um pouquinho menor, tá? Mas esse é um estudo, né? Eu vou trazer aqui para vocês também um emaranhado aí de estudos, né? Que é o que a gente chama de meta-análise aqui pra gente falar, pra gente bater o martelo, qual que é a melhor opção em relação à carga para vocês, tá? Que é essa meta-análise aqui com o Schoenfeld aí, com o Krieger aí, então, também que são baita autores, tá? Que é o seguinte, né? Eles pegaram aqui esse estudo e dividiu basicamente, né? Quais que são as melhores opções? Fazer mais de 65% de um RM ou menos de 60% de um RM, tá? E basicamente viram que tem uma tendência maior de ter mais hipertrofia com cargas acima de 65% de um RM, tá? Isso daqui traduzido aí para repetições seria mais ou menos fazer 15 repetições ou menos, né? De 3 a 15, vamos supor assim, né? Fazer 15 repetições ou menos, acho que seria a melhor opção de forma geral para hipertrofia, tá? Muito porque também, isso é muito importante deixar claro, você
chegar próximo à falha muscular, sem necessariamente chegar na falha muscular, mas chegar próximo. Com um número de repetições maiores, cara, é muito difícil, tá? Eu recomendo aí fortemente que você faça um teste desse com um aluno seu. Chega um dia aí na academia, bota ali uma carga que ele consiga fazer 50 repetições, por exemplo, e manda ele fazer 50 repetições. Cara, eu te garanto, assim, com 15 repetições ele já vai estar reclamando, com 30 ele já está explodindo e ele ainda conseguiria fazer mais, mas é muito difícil, a fadiga ali é muito grande, né? Aquela sensação de queimação ali no músculo acaba acontecendo muito forte, tá? Então, de forma geral, a gente vê aí que utilizar cargas um pouco maiores, ali de 65% de RM para mais, acaba ficando aí mais fácil, tá? Porém, a gente pode trabalhar aí com range ali, né? Com uma zona de repetições maior e de carga maior, como a gente já viu através dos estudos aqui, tá? Então, essa ideia de 8 a 12 repetições aqui é um mito, tá? E na realidade aí que a gente pode trabalhar com 3 a 30, às vezes até um pouco mais de repetições, tá? Mas de forma geral a gente consegue, a gente aqui na Sítios, né? E o que a gente vê da prática, né? Então a gente trazendo aqui a ciência, levando para a prática, a gente vê ali que trabalhar mais ou menos ali de 5 a 15 repetições é o que a gente gosta mais de trabalhar, né? Exatamente porque se a gente trabalha com muito menos repetições aqui, muitas vezes o aluno tem dificuldade, né? Um treino bem voltado ali para força, né? Que também vai gerar hipertrofia, como eu mostrei para vocês aqui. Ou trabalhar com uma zona já muito alta lá, o aluno também tem muita dificuldade, ele se sente mal. Então a gente pode trabalhar aí com um rangezinho ali menor, né? Com uma zona ali de 5 a 15, é o que a gente mais gosta de trabalhar. Mas a gente pode trabalhar aí com uma zona maior, tá? E aí, em alguns momentos ali da prescrição, eu gosto de modificar, tá? Então, em alguns momentos aí da periodização que eu monto ali, eu vou trabalhar ali com uma zona bem maior, em alguns momentos eu vou trabalhar com uma ali mais baixinha, tá? Então, isso é importante de vocês entenderem, tá? E aí, um outro fator aqui que o Renato já falou super bem na aula 1, mas eu quero só mostrar rapidamente para vocês aqui de ir até a falha ou não, né? Então, a gente tem esse estudo aí do Davis mostrando que não indo até a falha a gente pode gerar mais hipertrofia a partir do momento que a gente consegue gerar bem mais força ali, a gente tem um menor tempo de recuperação, né? O que vai ser fundamental para a gente fazer um maior volume de treino, tá? Então, até pensando assim, dentro de um treino só, se eu vou até a falha em todas as séries ali, tá? Eu tendo a acontecer duas coisas, né? Ou diminuir, eu vou diminuir o volume de treino de alguma forma, ou diminuindo o número de repetições, ou diminuindo a minha carga, tá? Então, poxa, eu fiz ali um supino ali, fui até a falha total. O que eu vou fazer? Ou eu vou ter que ter um descanso absurdamente grande, né? Um intervalo de descanso muito grande, ou eu vou acabar ou diminuindo o número de repetições, que está dentro da minha zona ali que eu tinha calculado, ou diminuindo a carga aí, né? Então, assim, você não ir até a falha e chegar próximo a ela pode ser muito mais interessante, às vezes chegar na falha só no final ali, tá? Isso vai ser fundamental para a gente gerar um maior volume de treino e não precisar também
de um descanso tão grande entre um treino e outro aí, por causa da melhora da recuperação. E outro aí por causa da melhora da recuperação como um todo, tá? Então, de forma geral, o que a gente recomenda para você fazer aqui? Trabalhar de 3 a 30 repetições, tá? Trabalhar com essa zona aí, como eu falei, pode ser às vezes até um pouquinho maior, porém priorizando aí cargas maiores de 65% de RM, tá? E aí por isso que eu falei com vocês, que eu tava explicando ali, a gente gosta de trabalhar aqui normalmente com 5 a 15 repetições aí, é o que a gente faz de mais comum, tá? Mas, obviamente, a gente trabalha aí com uma zona maior de vez em quando.
utilizar treinos próximos à falha muscular, sem necessariamente chegar à falha, tá? Eu gosto de falar assim de deixar guardado, vamos dizer assim, 2 a 3 repetições ali, tá? Você não precisa chegar próximo à falha, mas também não vai fazer um treino ali que o cara faz ali 15 repetições e sai tranquilo, né? E muitas das vezes também isso é um fator importante. Só beber uma aguinha aqui. Muitas das vezes com o aluno iniciante, você falar com ele, cara, vai até a falha e tal, ele não vai, né? Ele tem uma dificuldade muito grande de chegar até a falha, né? Então, às vezes, você mandar ele ir até a falha é o que vai fazer com que ele chegue próximo a ela sem falhar, tá? Então, isso é importante você entender também, tá? Esse é um outro fator aí, que às vezes o formato que você vai falar com o seu aluno ali vai ser fundamental para você entender qual que vai ser a intensidade desse treino aí, desse aluno, beleza? E agora, vamos falar de volume de treino então, tá? Pô, Vitor, por que você falou de intensidade antes? Né? Exatamente porque a intensidade vai estar dentro do volume de treino, tá? Ela é a principal variável, como o Renato já falou, mostrou na aula 1 para vocês. A gente tem duas formas de calcular aqui, tá? Nenhuma delas é perfeita, às vezes a gente até mistura uma com a outra aqui, mas basicamente, séries vezes repetições vezes carga é a forma mais comum aí, que o pessoal na ciência chama de VTT, né? Que é o volume total de treino, e a gente tem aí o time under tension, né? Que o pessoal chama de TUT aí na ciência, né? Que é o tempo sob tensão. Qual que é o problema aqui de cada um desses cálculos aqui, né? O séries de repetições vezes carga, ele não leva em consideração o tempo sob tensão. Então, se eu fazer uma cadência maior, uma cadência ali mais lenta, isso não vai fazer diferença, né? E a gente sabe aí que pode fazer diferença sim. Eu vou mostrar estudos sobre isso para vocês também. E no tempo sob tensão aqui, eu não levo em consideração a carga, né? Então, às vezes eu vou calcular o tempo sob tensão daquele treino todo ali, mas eu não estou levando em consideração a carga. Então, isso também é um fator aí problemático para esse cálculo, né? Mas, de forma geral, a gente vai utilizar aqui séries de repetições vezes carga, que é o mais comum da gente utilizar. E aí, a partir do momento que eu já expliquei para vocês aqui qual que é a carga ideal, qual que é o número de séries, qual que é o número de repetições ideal, basicamente aqui eu vou discutir com vocês agora o número de séries, tá? E é importante você entender também que tanto repetições quanto carga, eles vão se retroalimentar, vamos dizer assim, né? Se eu trabalho com um número maior de repetições, eu vou trabalhar com menos carga. Se eu trabalho com um número menor de repetições aqui, eu vou trabalhar com mais carga, né? Então, acaba que a gente vai fazer esse cálculo do volume de treino da maioria das vezes de uma forma muito mais fácil, basicamente contabilizando as séries, beleza? Ficou claro aí para vocês? Então vamos lá, né? A gente tem esse estudo aqui bem legal aí do Vandré, que ele traz um ensinamento que eu gosto muito, né? Que é o seguinte: aumentar o volume é a forma mais fácil de produzir adaptações, tá? Então, cara, poxa, eu tô com um aluno aqui que ele tá com uma dificuldade muito grande de hipertrofiar o tríceps. Muito provavelmente a resposta mais fácil que eu posso te dar aqui é aumentar o volume de treino para esse aluno, tá? Então, assim, a forma mais fácil da gente gerar adaptações ali, da gente produzir adaptações, é aumentando o volume de treino, tá? Então, assim, na maioria das vezes você tá com um aluno ali que ele tá estagnado, tá agarrado em alguma coisa ali, aumentar o volume de treino pode ser opção. Mas, Vitor, ele já está em overtraining. Opa, não, pera aí, né? A gente tem um volume máximo aqui, que é o que a gente vai discutir nessa aula de hoje aí também, beleza? Mas é bom ficar claro isso aqui para vocês. Então, qual que é o número de séries ideal? Vitor, já entendi agora o número de repetições, o número de carga, eu quero saber agora qual é o número de séries ideal para gerar hipertrofia, tá? E aí a gente tem esse estudo aqui bem legal aqui, que é uma meta-análise sobre o tema, tá? Então, tem que ficar claro também para vocês aqui, tudo que eu trazer agora de cálculo de volume de treino, né, de número de séries para hipertrofia, a gente está falando de número de séries por semana, por grupamento muscular, tá? Esse é o padrão para a hora de discutir aqui, tá? Vitor, qual que é o melhor número de séries por treino? Não sei. Não sei. Entendeu? Por quê? Porque a gente vai calcular aqui o número de séries por semana por grupamento. Exatamente porque se eu fizer uma frequência de uma vez na semana, vai ser uma coisa. Se eu fizer uma frequência de 7 vezes na semana, vai ser outra coisa. Se eu fizer 14 treinos dentro de uma semana, né, dividir ali 2 por dia, vai ser outra coisa, tá? Então por isso que o cálculo a gente vai fazer sempre ele semanal e por grupamento muscular. Então eu vou calcular o meu volume de treino para o bíceps, o meu volume de treino para o tríceps, o meu volume de treino para peito, tá? É isso que tem que ficar claro aqui para vocês. Então o que a gente tem nesse estudo, nessa meta-análise aí? Basicamente, quanto maior ali foi o volume de treino, maior foram os resultados de hipertrofia, tá? Aqui, de forma geral, a gente fala até que foi bem baixo, assim, os volumes de treino utilizados, tá? Que foram menos de 5 séries por semana por grupamento muscular, 5 a 9 séries por semana por grupamento muscular e mais de 10 séries por semana por grupamento muscular, tá? De forma geral, nesse estudo aqui, eles não puderam fazer
um quarto aqui, né, com mais de 20 séries, por exemplo, porque na época ainda não tinha tanto estudo aí com volume mais alto. E hoje já tem bastante, que eu vou até trazer alguns deles aqui pra vocês, beleza? Mas basicamente o que a gente descobre aqui, né, que o volume de treino, a hipertrofia ela é dose dependente ao volume de treino, tá? Quanto maior o volume de treino, maior vai ser a hipertrofia, tá? Dose dependente. Isso é muito importante de ficar claro para vocês, né? Então a gente está falando aqui de pelo menos 10 séries por semana, né? Então, poxa, Vitor, eu quero gerar o máximo de hipertrofia para o meu aluno. Você tem que fazer pelo menos 10 séries por semana, tá? Esse é o valor mínimo aí que a gente gosta de trabalhar. Vitor, voltando até no estudo aqui, tá? Vitor, meu aluno só pode fazer 3 séries por semana, tá? Então o cara tá estourado, tá sem tempo total. O que a gente pode ver, o que a gente viu nesse estudo aqui? Um número muito pequeno de séries também gerou hipertrofia, tá? Então menos de 5 séries por semana também gera hipertrofia, tá? Então isso é importante de ficar claro aqui para vocês também. O menor número de séries também vai gerar hipertrofia, mas a gente não vai gerar o máximo de hipertrofia. E o assunto aqui que a gente está nessa aula de hoje é de otimizar cada variável, tá? A gente está tentando falar aqui do máximo, mas um volume bem baixinho ali também pode gerar hipertrofia, beleza? Aí a gente tem esse outro estudo aqui para eu trazer um pouco para vocês aqui de explicar também essa dose de dependência, que é até do brasileiro aí do Brigato, que ele é super gente boa e que troca ideia com a gente de vez em quando. Vitor, tem um aluno treinado aqui, eu preciso fazer um volume muito alto de treino para ele para resolver isso daí. Então aqui eles fizeram aqui um estudo de 8 semanas ali, tá? E basicamente separaram em 3 grupos, tá? Um grupo que fez 16 séries por semana para agrupamento muscular. Então eles trabalharam ali com 16 séries por semana para agrupamento muscular. E esses foram os resultados aqui de hipertrofia de bíceps, tríceps e coxa, tá? Que foi os 3 agrupamentos ali avaliados. O outro grupo fez 24 séries por semana, tá? Então o número ali 8 séries a mais por grupamento muscular. E você pode ver aqui que os resultados, tanto de hipertrofia de bíceps, tríceps e coxas, todos eles foram muito maior, tá? Isso é legal da gente observar. E aí, aumentaram ainda mais, tá? O grupo 3 aqui é o dobro do grupo 1 ali e é 8 séries a mais que o grupo do meio, tá? Então, basicamente, fizeram 32 séries por semana por grupamento muscular. E olha os resultados que a gente tem aqui, cara. Muito interessante de ver, né? De novo, são os mesmos resultados ali que a gente viu na outra meta-análise lá, cara. É dose dependente. Quanto maior o volume de treino, maior vai ser a hipertrofia muscular, tá? Esse estudo aqui mostra isso bem claramente também, um estudo bem legal, bem desenhadinho aí por essa galera, tá? E aí, pô, Vitor, então eu já entendi, cara, quanto maior o volume de treino, maior. Então, cara, eu vou meter ali para um aluno meu tá com tempo, tá tranquilo, eu vou fazer 300 séries por semana por grupamento para ele. Será que eu tô certo, né? E aí a gente entende, a gente imagina, isso é uma hipótese, né, que a gente traz através da literatura e através do que a gente vê na prática também, como a gente ainda não tem essa base aí do qual que é o maior volume de treino possível que eu posso passar para o meu aluno, mas a gente entende que vai ter um momento ali que aumentar o volume de treino não vai ser mais tão interessante assim. Primeiro a gente vai estabilizar os resultados e depois vai chegar um momento aí que a gente vai gerar um resultado menor do que a gente faria com um volume de treino menor, tá? Isso é importante da gente entender. Por quê? Né? Às vezes o meu aluno já vai estar muito fadigado, ele já não vai conseguir se recuperar da forma correta, ele pode entrar em overtraining, ele pode gerar uma lesão que ele vai ficar muito tempo parado. Então a gente tem que saber controlar esse volume de treino, né? E como que eu faço para controlar esse volume de treino, né? Qual será que é o número máximo que eu posso trabalhar com volume de treino para cada aluno meu, né? A gente já tem até estudos novos aí, como eu falei, cada vez mais a gente tem trago aí estudos com volumes maiores de treino, e esse estudo aqui trabalhou com 15, 30 e 45 séries por semana, tá? E foi dose dependente também. Então, neste estudo aqui com indivíduos treinados, o pessoal ganhou hipertrofia com 45 séries por semana, que já é um volume de treino aí bem robusto, bem legal, tá? Quem tá acostumado a calcular aí séries de treino por semana aí, sabe que 45 séries por semana por grupamento é um volume aí bem legal, é até difícil de você prescrever, né? Que aí você vai precisar de um tempo maior de treino, né? Mas aí então, Vitor, beleza, então cara, se esse estudo foi 45 aqui, eu vou passar 60 pro meu aluno. Quero que o meu aluno fique gigante. Como que eu vou encontrar esse máximo volume de treino, né? Então, poxa, se eu entendo que quanto mais volume, melhor, mas vai chegar um momento que eu posso gerar um overtraining, posso ficar ali já muito propenso a ter uma lesão, eu posso atrapalhar a recuperação do meu aluno, eu preciso encontrar qual que é esse volume máximo, né? E aí a gente tem esse modelo aqui do Mike Israetel aí, que a gente gosta muito também do trabalho dele, que ele aplicou o modelo ali de máximo
volume recuperável, tá? O volume máximo recuperável. Eu acho que esse é um modelo assim muito legal que vocês deveriam aí usar com o aluno de vocês, tá? Que vocês vão ter muita facilidade aí para encontrar qual que é esse volume máximo, tá? Que a gente já tem aí até um infográfico sobre o assunto, né? Que é o quê? O volume máximo recuperável é o volume que o corpo consegue fazer sem gerar lesões e sem prejudicar a recuperação para a próxima sessão, tá? É uma zona ótima de volume de treino. É um volume ali que você vai aumentando o volume de treino, onde aquele volume ali é o ótimo, é o máximo que você consegue atingir. Mais do que aquilo, você vai atrapalhar o seu aluno, você vai gerar um overtraining, um cansaço a mais ali, não vai atrapalhar a recuperação. Como que você faz isso, né? Como que você acha esse máximo volume de treino? Você vai aumentando gradativamente o volume do seu aluno ali, a cada semana você vai aumentando um pouquinho o volume ali, até e vai fazendo uma análise, né? Até você, que são essas perguntas aqui. Você consegue, né, primeiro, uma análise quantitativa, você consegue manter ou aumentar as cargas de treinos anteriores? Então, pô, o seu aluno ele tá conseguindo manter ali ou aumentar as cargas, ou ele tá tendo que diminuir, tá? Então, poxa, o cara fez um treino ali vamos supor que ele tá fazendo um treino full body, tá? Que ele vai trabalhar o mesmo músculo todos os dias. Ele fez um treino na segunda, na hora que chegou na terça ali, ele não conseguiu aumentar a carga e diminuiu a carga. Quarta-feira diminuiu mais ainda a carga, então ele não está conseguindo se recuperar. Opa, já é um sinalzinho ali que você tem que ficar atento. Ele consegue manter ou aumentar o número de repetições para a mesma carga, então um cara está com uma carga X ali, ele tem aumentado esse número de repetições, ou ele tem pelo menos mantido, ou ele está diminuindo esse número de repetições, ele está cada dia ele piorando, né, diminuindo o número de repetições. E também uma análise subjetiva que você vai ter que fazer com o seu aluno, tá? Você tem que perguntar para ele se ele está se sentindo disposto no dia a dia dele, se ele está muito cansado às vezes no dia a dia, se ele se sente bem disposto na hora do treino, se o cara chega no treino ali firme para treinar, ou se ele está muito cansado para ir treinar, se ele se sente animado para treinar, né? Se ele se sente super motivado ali para chegar no treino, e se o corpo está isento de dores musculares, tá? Então quanto mais sim a gente tiver. Opa, peraí. Quanto mais não responder, maior a chance de você ter ultrapassado. Desculpa, eu ia falar o contrário aqui, ia falar bobagem, né? Quanto mais não ele responder aqui pra você, né? Obviamente, maior é a chance dele ter ultrapassado do volume de treino recuperável. Como assim, Vitor? Então vamos lá. Você chega pro seu aluno, cara, se sente disposto no seu dia a dia? Não. Se sente animado para treinar? Não. Seu corpo está isento de dores articulares? Não. Então, pô, o cara tá com dor articular ali. Você consegue manter ou aumentar as cargas de treinos anteriores? Não. Opa, peraí, ué. Então, se ele tá respondendo vários nãos aqui pra você, muito provavelmente porque você já atingiu esse volume máximo recuperável, o aluno não tá conseguindo se recuperar, já tá muito próximo de uma lesão, ou até mesmo muito próximo aí de um overtraining. Então você tem que botar o pé no freio aí e entender que esse é o máximo volume recuperável pro seu aluno, tá? Pode ser que mais pra frente você aumente de novo esse volume de treino e naquele momento, no outro momento de vida dele, no outro momento aí de nível de condicionamento físico, pode ser que ele já esteja com um volume máximo recuperável maior, tá? Mas é importante você sempre ir encontrando esses fatores, tá? Então, vai aumentando o volume de treino do seu aluno, passa essas perguntas aqui para ele e assim que começar a ir aparecendo os não aqui, você já, peraí, você já dá uma segurada, não aumenta mais o volume de treino e esse vai ser o volume máximo recuperável do seu aluno aqui, tá? Então, de forma geral, o que a gente gosta de fazer com alunos iniciantes ali, cara? 10 a 15 séries você já resolve a situação do seu aluno ali por grupamento muscular, tá? Não tem necessidade de trabalhar com um volume aí muito grande, tá? Porque você já faz um volume aí legal pro seu aluno já gerar uma hipertrofia, não tem necessidade de fazer mais, o seu aluno às vezes você consegue prescrever um treino mais curto aí pra ele que ele vai gostar bastante, e se você tem um aluno aí intermediário ou avançado, a gente vai trabalhar aí a partir de 10 também, não tem muita gente às vezes com 10 já vai conseguir um resultado legal, isso vai depender de pessoa para pessoa, mas trabalhando aí chegando a 30, 40,
às vezes até mais séries, tá? Como eu falei, isso depende aí de pessoa para pessoa. Tem uma aluna minha aí altamente treinada que eu consegui chegar com ela ali 50 e poucas séries, tá? Mas assim, no momento do treino ali que ela tava ótima, assim, tava tudo perfeito pra gente chegar nesse volume muito alto aí, tá? Mas isso assim, é bem alto, isso é difícil até de prescrever, então isso vai variar de pessoa para pessoa. Ela tinha uma frequência de treino muito alta, ela já era altamente treinada, aí mais de 20 anos de treino, tá? Então isso vai variar de pessoa para pessoa, mas a minha ideia aqui então é você partir de 10 séries e aí vai aumentando o volume de treino até encontrar esse máximo volume recuperável que eu mostrei para vocês ali, tá? Essa é a forma perfeita. Para ficar claro aqui para vocês, então, dentro da ciência, a gente não tem o máximo volume, tá? Que a gente, não, bateu o martelo ali, que chegou naquele volume ali, eu vou atrapalhar o treino do meu aluno. Exatamente porque isso vai variar muito de aluno para aluno, tá? Então, assim, a gente consegue estabelecer um pouco o mínimo, mas o máximo vai variar muito de aluno para aluno. Então, por isso que a gente utiliza aquele modelo ali do Mike Israetel. Beleza? Ficou claro para vocês aí? Cara, eu acho que chegou até aqui, cara, tu dominou isso, tu dominou a intensidade, dominou o volume de treino, cara, eu acho assim, a sua prescrição assim vai bombar, tá? Já vai estar num nível assim muito avançado, tá? Que isso daqui é a base importantíssima para você prescrever um treino de altíssima qualidade, tá? E aí, eu devo periodizar esse volume de treino, né? Como eu falei ali, você vai aumentando o volume de treino, em algum momento você precisa diminuir, como você vai fazer a periodização? Eu vou trazer esse estudo aqui também bem legal, que ele traz aqui só um modelo de periodização para você utilizar, um modelo e como que você vai trabalhar isso, tá? Então você vem, lembrando aqui que eu vou trazer número de séries por semana por grupamento, como eu já falei para vocês, mas a gente separou ali um ano inteiro de periodização, tá? Então da semana 1 até a semana 52. Ele dividiu ali em fazer da semana 1 a 12, tá? 7 a 10 séries por semana, da semana 13 a 24, 10 a 15 séries, da semana 25 a 36, 15 a 27, a 20 séries ali. Depois a gente vem ali com deload, que a gente fala, tá? Uma diminuição desse volume de treino, com 2 a 3 sériezinhas ali por grupamento só, durante 2 semanas. Depois a gente vem aí dando aquela paulada ali, né? Uma semana, um mesociclo de choque total ali com o seu aluno, 20 a 25 séries. E depois a gente faz uma diminuição ali para recuperação nas semanas 47 a 52, de 5 a 7 séries, tá? Vitor, vou pegar isso aqui e vou copiar perfeitamente para todos os meus alunos. Não, né? Obviamente que não. Esse daqui é um modelo que só para vocês terem uma ideia do que é uma periodização de treino aqui, pensando única e exclusivamente no volume de treino. Tá? É um modelo aí que esses autores trouxeram pra gente para vocês terem uma ideia de como que funciona, tá? Então vai ter aluno que aí você vai trabalhar com mais séries, vai ter aluno que você vai trabalhar com menos séries, vai ter aluno que você não vai precisar fazer o deload. Por quê? Porque ele, no meio ali do treino ali, que era para ele estar fazendo 15 a 20 séries, por exemplo, ele ficou uma semana sem treinar e aquilo acabou já sendo o deload dele, tá? Então isso é importante vocês entenderem também, né? Isso vai variar de aluno para aluno, então isso é importante aí, beleza? E qual que é a melhor divisão de treinos? Vitor, eu já entendi volume, já entendi intensidade, e agora eu quero saber qual que é a melhor divisão de treinos aí, tá? E acho que o Renato já falou bem na aula 1 também sobre o treino full body aí, eu acho que já clareou bem a mente de vocês aí sobre essa questão de divisão de treinos, tá? Então AB, Full Body, ABC, ABCDE, qual que é a melhor de todas aqui, tá? Então é importante deixar claro para vocês aqui que manipular a frequência de treino é a forma mais fácil que a gente tem de manipular o volume de treino, que é a principal variável, tá? Ele ficou uma semana sem treinar e aquilo acabou já sendo o deload dele, tá? Então isso é importante vocês entenderem também, né? Isso vai variar de aluno para aluno, então isso é importante aí, beleza? E qual que é a melhor divisão de treinos? Vitor, eu já entendi volume, já entendi intensidade, e agora eu quero saber qual que é a melhor divisão de treinos aí, tá? E acho que o Renato já falou bem na aula 1 também sobre o treino full body aí, eu acho que já clareou bem a mente de vocês aí sobre essa questão de divisão de treinos, tá? Então AB, Full Body, ABC, ABCDE, qual que é a melhor de todas aqui, tá? Então é importante deixar claro para vocês aqui que manipular a frequência de treino é a forma mais fácil que a gente tem de manipular o volume de treino, que é a principal variável, tá? Então, poxa,
um aluno lá que está treinando 3 vezes por semana e ele quer dar um gás no treino ali, ele quer ganhar mais massa muscular, tá? Como que eu posso fazer aí? Eu posso aumentar o volume de treino ali de cada sessão, ou eu posso simplesmente aumentar uma sessão de treino. Em vez dele treinar 3, ele vai treinar 4. E isso já vai aí aumentar bastante esse volume de treino do meu aluno, né? Só aumentando ali uma sessão de treino. Então, assim, é importante você entender isso, que ao manipular essa frequência de treino ali, a gente vai estar diretamente manipulando o volume de treino do nosso aluno, beleza? Então vamos lá, né? Quantas vezes por semana eu devo estimular o mesmo músculo, né? Qual que é a melhor opção para estimular o mesmo músculo, tá? Então a gente tem essa meta-análise aqui mostrando que 2 vezes por semana é melhor que 1 vez por semana só. E logo depois saiu uma outra meta-análise aí mostrando que não tinha diferença, tá? Então assim, são meta-análises diferentes, utilizando estudos diferentes, mas de forma geral, o que a gente entende aqui é que se o volume for equalizado, então, poxa, eu quero treinar 15 séries por semana com o meu aluno. Se eu faço essas 15 séries dentro de um treino só, ou fizer essas 15 séries ali divididas em 5 treinos, tá? Então seriam 3 séries por treino, não faz grande diferença, tá? Nessa meta-análise de baixo. Na de cima faria porque tem mais de 2 estímulos aí por semana. Mas o que a gente tem, a última meta-análise aqui é que não houve diferença. Porém, a gente tem algo importante, né? Que é o estudo aí que o Renato mostrou do full body 5 vezes por semana versus o ABCDE, tá? Então, esse estudo, ele traz uma... como eu posso falar aqui para vocês, ele traz um ensinamento muito importante pra gente, que é o quê? O volume de treino prescrito foi exatamente o mesmo. Então tinha o mesmo número de séries, mesmo número de repetições e o mesmo número de carga, tá? Porém, quem fez o full body ali, os 5 vezes na semana, né? Fez o peito na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Ele fez o bíceps segunda, terça, quarta, quinta e sexta, em vez de fazer um dia só para cada um. Teve mais hipertrofia. Por quê? Porque, apesar do volume prescrito ter sido o mesmo, o que a gente viu, na hora que vai chegando nas últimas séries do treino ali, por exemplo, o treino de segunda-feira só peitoral, na hora que vai chegando nas últimas séries, ou os caras ali acabavam diminuindo o número, a carga de treino ali, diminuindo a intensidade desse treino, ou diminuindo o número de repetições. E aí o volume, no final das contas, foi maior para quem fez o full body, porque o full body ele conseguiu ali seguir exatamente o que foi prescrito. Para quem fez o ABCDE, não, tá? Então essa que é a grande questão aqui que a gente gosta de trazer para vocês. De forma geral, nós aqui gostamos de trabalhar com pelo menos 2 vezes por semana cada agrupamento muscular. A gente não gosta muito dessa divisão ABCDE, onde você vai fazer uma vez só, tá? Acaba que a galera avançada gosta muito, que pô, você vai ali com o músculo até a exaustão e tudo, mas como a gente viu que a gente consegue fazer um volume maior se a gente faz ali ele dividido aí com mais vezes ao longo da semana, e você está jogando muito, priorizando muito um treino só na semana. Se seu aluno está desanimado nesse dia, esse treino já vai para o saco, às vezes você vai perder aí praticamente uma semana de treino, né? O seu aluno às vezes está gripado nesse dia, você vai perder uma semana de treino para aquele grupamento muscular. E aí se você fizer isso mais vezes na semana, às vezes você consegue, às vezes diminui nesse dia aqui, mas aumenta no outro ali e fica tudo legal, tá? Então por isso de forma geral, a gente prefere trabalhar com pelo menos 2 vezes aí por semana cada grupamento, tá? Dá pelo menos 2 estímulos por semana em cada grupamento, beleza? Então, de forma geral que eu vou trazer algumas possibilidades aqui para vocês, tá? Então pensando aqui por grupamento muscular. Então se eu dou um estímulo pequeno pro meu aluno ali todos os dias da semana, né? Eu coloquei aqui sempre nos exemplos de 5 dias aqui. Se eu faço um treinamento full body ali 5 vezes na semana com um estímulozinho pequeno por semana, ok, tá? Vitor, mas poxa, ele vai treinar o mesmo músculo todos os dias, ele vai conseguir se recuperar? Essa que é a questão, né? A gente vai trabalhar com um volume de treino por sessão menor, mas como ele vai ser uma frequência maior, o volume da semana vai ser maior, né? Então, mas o volume por sessão vai ser menor. Então, em vez de você fazer 30 séries em uma sessão só, a gente vai dividir essas 30 séries ali em 5 dias, tá? Então, a gente vai fazer 6 séries por dia, por exemplo. E com certeza o seu aluno consegue se recuperar em 24 horas com isso, tá? Então dar esses pequenos estímulos ali, pequenos números de séries por sessão é uma ideia ok aí que a gente gosta de utilizar.
Vitor, então eu vou socar, então eu já gostei dessa ideia do Fullbody, eu vou meter aí 20 séries por sessão aí para cada agrupamento, todos os dias aí. Não, obviamente isso não vai dar certo, que aí sim o seu aluno não vai conseguir se recuperar e você não vai conseguir gerar uma hipertrofia adequada com o seu aluno, tá? Então essa equalização ali do volume de treino por sessão vai ser fundamental para você conseguir fazer com uma maior frequência de treino, beleza? Vitor, fazer 2 vezes na semana, então vou dar 2 estímulos na semana por grupamento muscular, estímulos maiores, né, ali, então, sei lá, um aluno meu que eu quero fazer 20 séries por semana, eu vou dividir em 10 séries ali por sessão, ok, tá, é uma possibilidade legal que você pode utilizar. Ah, Vitor, mas então eu vou fazer ali 3 sériezinhas por semana, 2 vezes, fazer aqui que às vezes o pessoal fica na dúvida, é se eu posso dar 2 sessões seguidas ali mais fortes, tá? Então, poxa, de novo, vou dividir ali o meu aluno em 30 séries por semana. Eu posso 2 dias seguidos dar 15 séries, tá? De forma geral, ele não vai chegar bem pro segundo treino, ele vai estar muito cansado, mas como você vai ter ali de quarta até na outra segunda-feira para descansar, pode ser que seja uma possibilidade, tá? Então, seu aluno, às vezes, eu já tive aluno assim, tá? Ela treinava comigo apenas 2 vezes por semana e tinha que ser em dias seguidos, tá? Então, eu fazia um estímulo bem forte na segunda, um estímulo bem forte na terça, porém ela descansava ali de quarta até na outra segunda, tá? Então, a gente pode fazer desse formato também, tá? Beleza? Então, de forma geral, o que eu vou fazer com frequência de treino, tá? Adequar a frequência de treino e divisão de treino de acordo com o volume semanal que você quer prescrever para o seu aluno. Poxa, eu quero prescrever 30 séries por semana por grupamento. Como que eu vou encaixar isso, tá? E aí você vai se adequar ali. Meu aluno tem 2 vezes, pode treinar 2 vezes, pode treinar 4 vezes. E aí você vai ver. Então, você vai adequar essa frequência ao volume que você quer prescrever e a disponibilidade do seu aluno, tá? Quantas vezes que ele está disposto a treinar, quantas vezes que ele gosta de treinar, e aí que você vai fazer, dividir esse treino aí da melhor forma, tá? E aí é o que eu gosto de falar aqui, que é muito importante. Cara, não tem uma receita de bolo aqui pra vocês, tá? Ah, não, se o aluno é avançado, você tem que fazer um ABCDE. Não, cara, isso não existe, tá? A gente prescreve treinos aqui de full body para alunos avançados, eles adoram fazer, tá? Então, um aluno iniciante, às vezes ele faz um full body e gosta muito também. Para um aluno iniciante, eu gosto de fazer às vezes um AB, tá? Um aluno avançado, eu gosto de prescrever um ABC também. Enfim, vai variar, tá? Para cada aluno a gente vai fazer de uma forma aí... que se encaixe melhor para ele, tá? Não existe receita de bolo aqui. É aí que você, como profissional, que já entendeu a base, já sabe qual que é o melhor volume de treino para prescrever, já sabe qual que é o melhor número de séries, a melhor carga. Cara, a frequência aqui é brincar de montar esse bolo, tá? Você já tem todos os ingredientes na sua mão ali, é só você misturar esses ingredientes da melhor forma, beleza? Então um exemplozinho aqui só para ficar claro para vocês, tá? Então, poxa, eu pego um treino aqui, padrãozinho aqui só para vocês entenderem. Então, treino 1 aqui, supino reto, 4 de 10, inclinado 3 de 10, voador 4 de 10, crossover 4 de 10. Então, uma vez por semana ali, eu tô falando aqui de 14 séries. Se eu comparar isso fazendo um treino 2 aqui, supino reto 3 de 10, supino inclinado 2 de 10, voador 2 de 10, 2 vezes por semana, então de cara assim, eu olho aqui e falo, opa, peraí, esse treino 1 aqui parece que é legal, só que o 1 eu vou fazer uma vez por semana, o 2 eu vou fazer 2 vezes por semana. No total aqui, ambos vão ter 6 séries semanais para peito, tá? Muito provavelmente eu vou ter os mesmos resultados de hipertrofia, tá? Porque o volume de treino aqui de uma sessão de um vai ser maior que o outro, porém, como eu vou fazer 2 vezes o outro aqui, no total, ambos vão ter o mesmo volume de treino semanal, tá? Muito provavelmente eu vou ter os mesmos resultados de hipertrofia aqui, tá? Como eu falei ali com vocês, naquele exemplo do full body, pode ser que quem faça o treino 1 aqui acabe diminuindo o número de repetições ou o número de carga, e aí o treino 2 tem um pouco mais de resultado, tá? Mas isso aí, às vezes, nem vai acontecer, exatamente porque é um volume também baixo, né? No volume de 14 séries por semana. Um outro exemplo aqui para ficar claro para vocês, tá? Então, treino 1 ali, supino reto 4 de 10, inclinado 4 de 10, inclinado 4 de 10, voador 4 de 10, crucifixo 4 de 10 ali, tá? A gente tá falando de uma vez por semana aqui, 20 séries por semana. E aí eu pego esse treino 2 aqui, tá? Supino reto 3 de 10, inclinado 3 de 10. Só que, opa, eu vou fazer isso aqui 5 vezes por semana. A gente tá falando de volume de 30 séries, tá? Então, um é 20, o outro é 30. O volume de treino aqui é bem maior. Muito provavelmente eu vou ter bem mais hipertrofia aqui nesse treino 2, tá? Então é isso que eu gosto de trazer para vocês. É essa ideia de você entender esses fatores aqui. Então a ideia de um treino full body, né, de um treino aí que você vai fazer uma frequência maior é exatamente essa. O volume por sessão de treino, poxa, é baixo, cara. Você vai fazer ali supino reto ali 3 sériezinhas, supino inclinado 3 sériezinhas. Não é um treino que você vai sair, nossa, eu tô exaurido aqui, muito cansado. Não, é um treino às vezes você vai sair, vai ser um treino ali, porra, com uma qualidade muito boa, porque
você não vai chegar muito cansado e você consegue fazer um volume grande de treino se você fizer uma frequência maior, tá? Então, muito provavelmente esse treino aqui vai gerar mais hipertrofia, tá? Então, é importante vocês entenderem isso, beleza? E aí, progressão de treino, tá? Basicamente, acho que na parte ali de máximo volume recuperável, eu já expliquei para vocês muito da questão de aumentar aí o volume de treino, tá? Então, assim, de progressão de volume de treino, acho que já ficou bem claro para vocês. Eu vou de forma aqui bem básica, aqui bem geral, explicar para vocês um pouco aqui alguns conceitos importantes sobre aumentar a intensidade do treino, tá? Aumentar a carga de treino, tá? Que é o conceito de quê? Você trabalhar primeiro com uma fase de aprendizagem, para depois trabalhar com uma fase de massificação e depois sim vir com a sobrecarga progressiva, tá? Então isso é muito importante. Então se você tem um aluno que, poxa, você, principalmente em exercícios mais complexos, tá? Um agachamento, um levantamento terra, né? Poxa, aí o CrossFit, galera, usa os exercícios mais complexos ainda, mas eu vou para musculação aqui, né? O mais complexo ali, normalmente que a gente vê é às vezes o supino, às vezes com halter para um aluno iniciante é complexo, né? Então primeiro a gente vai trabalhar com uma fase de aprendizagem, onde ele vai fazer aquele treino ali com aquele exercício, né? Com a melhor postura possível, a melhor biomecânica possível, para depois eu repetir isso várias vezes e aí sim eu entrar na fase de sobrecarga progressiva, tá? Então, poxa, eu tenho um aluno que ele faz o agachamento já livre, ok, porém eu quero que ele faça um agachamento a fundo, tá? Que ele vá lá, bata a bunda lá no chão, tá? Não necessariamente lá no chão, tô brincando com vocês aqui, mas que ele faça esse agachamento a fundo. Na grande maioria das pessoas, elas não conseguem fazer isso logo de cara, porque elas vão ter algum problema ali de flexibilidade, de mobilidade. Então eu vou precisar trabalhar uma fase de aprendizagem primeiro, onde aos poucos eu vou aumentando essa amplitude de treino. Paralelo a isso, eu vou trabalhar com alongamentos, né? Eu vou trabalhar com trabalho com flexibilidade como um todo e também com trabalho de mobilidade para eu conseguir fazer esse agachamento a fundo, tá? Conseguir fazer, eu venho com uma fase de massificação, de repetir isso várias vezes para ver se está ok, se não está com algum probleminha biomecânico ali, se não está ocorrendo retroversão pélvica, se o joelho não está entrando para dentro, pelo amor de Deus, hein, gente? Tá entre aspas aqui, tá? Só para ficar bem claro para vocês. E depois sim, aí eu vou vir com uma sobrecarga progressiva, tá? Não faz o menor sentido eu chegar para um aluno desse que ainda não tá com uma execução perfeita, tá com um problema de execução e já entrar ali com a sobrecarga progressiva de botar peso para eles, tá? Então é isso que tem que ficar claro para vocês, tá? Então a gente vai vir ali com uma fase de aprendizagem, então, poxa, aqui no exercício desse aqui, eu vou ali durante vários treinos com o meu aluno, explico como que ele tem que fazer, vejo se ele está fazendo certinho. Depois disso, ele já está fazendo correto. Cara, massificação, repete, para ver se está tudo certo. E aí sim, eu venho aqui com a sobrecarga progressiva, né? O cara vai estar ali pegando os pezinhos frango ali, depois ele já vai estar igual o Ronnie Coleman aqui, levantando um baita peso. No final das contas aqui, meu aluno já vai estar lá levantando aí alguns milhares aí de peso. Brincadeira. Mas é essa a ideia, tá? Então a ideia de progressão do volume de treino foi o que eu falei lá atrás, e a ideia da progressão aqui de carga, né, de intensidade é essa. Tudo pra dentro, pelo amor de Deus, né, gente? Tá entre aspas aqui, tá? Só pra ficar bem claro. Para vocês. E essa conexão, tá? Isso acontece muito, é importante. Então tem que pensar nesses fatores aí, beleza? Então, cara, toda vez que você for analisar um exercício, toda vez que você for selecionar o exercício, você tem que pensar nesses fatores. Alunos iniciantes, tá? Aumento de carga a cada sessão. Então, poxa, tentar motivar o seu aluno às vezes para fazer um aumento de carga a cada sessão. Intermediários de semana em semana e os avançados aí de mês em mês.
tentar progredir essa carga, tá? E quando eu falo que aumento da carga, cara, não é 10 quilos, não, cara, às vezes um exercício, né, vai variar, obviamente, do exercício, mas, cara, você colocar ali meio quilo a mais, 1 quilo a mais, o seu aluno já se sente motivado, se sente feliz e você vai fazendo essa progressão adequada com eles aí, beleza? Ficou claro aí pra vocês? E aí? Beleza, ó, já falamos lá, pirâmidezinha lá, aderência, já falamos volume, intensidade e frequência, já falamos de progressão e a gente vem com seleção de exercícios, tá? Essa é uma parte que eu vou até passar um pouco mais rápido, vou dizer assim, porque eu acho que o Renato falou bem aí sobre a importância da progressão de exercício, ó, da seleção de exercícios para vocês na aula 1. Ele mostrou ali como que ele faz para escolher os exercícios, né? Ele deu alguns exemplos de o que ele considera um exercício bom, então só vou deixar isso bem claro para vocês, tá? Então, primeira coisa, não é só ativação, isso tem que ficar bem claro para vocês, o pessoal às vezes fica focado nisso, isso não é mais importante. Para você escolher um exercício, ele deu alguns exemplos de o que ele considera um exercício bom, então só vou deixar isso bem claro para vocês, tá? Então, primeira coisa, não é só ativação, isso tem que ficar bem claro para vocês, o pessoal às vezes fica focado nisso, isso não é mais importante. Para você escolher um exercício de boa qualidade, você tem que analisar esses 5 fatores aqui, tá? É isso que a gente ensina lá para os nossos alunos de hipertrofia de A a Z, é analisar todos esses 5 fatores aqui, é a amplitude, é a tensão, a sobrecarga, a ativação. E a conexão, tá? Então, poxa, como que eu vou fazer para esse exercício que eu estou executando ter uma amplitude maior? Obviamente, dentro de uma zona de segurança, né? Obviamente, igual eu falei, poxa, o Renato, se eu não me engano, mostrou na aula 1 também, né? Você fazer um agachamento a fundo aí, você consegue ter mais hipertrofia do que fazendo um agachamento parcial. Mas eu preciso fazer com segurança, né? Não adianta nada eu passar um agachamento a fundo pro meu aluno aí se ele não consegue fazer esse agachamento a fundo com qualidade, tá? Então essa amplitude vai ser importante, né? De forma geral, exercícios que têm uma maior amplitude de treino vão ser mais interessantes do que exercícios que têm uma menor amplitude de treino, mas avaliando como um todo, ter uma maior tensão, né? Então, poxa, o melhor exemplo para tensão é do crucifixo, né? Poxa, na hora que eu tô lá com o braço abertão, a tensão tá alta, né? Mas na hora que eu chego aqui em cima, com o crucifixo alterna, na hora que eu chego aqui em cima, a tensão tá baixa, né? Então, esse é um exercício que ele tem uma tensão menor, né? Então, esses fatores são importantes de você observar também. Sobrecarga, exercício que eu consigo colocar uma sobrecarga maior, então esses exercícios básicos, né? Poxa, supino, agachamento, levantamento de terra, são exercícios que eu consigo botar uma sobrecarga muito alta, já tem os exercícios que não, né? Então, isso é importante vocês verem. Ativação vai ser um desses fatores, então a gente vê através dos estudos aí qual que é a ativação da musculatura em cada um desses exercícios. E por fim a conexão, tá? Aquela conexão mente-músculo, né? Poxa, seu aluno, meu aluno faz um treino para glúteos, né? Qual que é o exercício que ele realmente sente o glúteo ali, que ele está realmente tendo aquela sensação de que está fazendo o exercício, tá? Essa conexão é importante para hipertrofia, a gente já viu através dos estudos disso também. Então esse é um fator que você tem que levar em consideração, né? Se o aluno está fazendo aquele exercício ali, pô, você está sentindo aquela musculatura ali, às vezes fazer um trabalho de pré-ativação pode ser importante, né? Então meu aluno vai fazer exercícios básicos ali como agachamento, como stiff, só que ele não sente muito glúteo. Pois se eu fizer uma pré-ativação ali pro glúteo, e aí ele vai aumentar essa conexão, tá? Isso acontece muito, é importante, então tem que pensar nesses fatores aí, beleza? Então, cara, toda vez que você for analisar um exercício, toda vez que você for selecionar o exercício, você tem que pensar nesses fatores aqui, tá? Conexão, amplitude, tensão, sobrecarga e ativação. Show de bola? E aí, falamos então de seleção de exercício, a gente vem agora com intervalo de descanso, né? Qual que é o intervalo de descanso ideal? Descansos maiores são melhores, descansos menores são melhores. Qual que é o intervalo ideal aí para gerar hipertrofia? Vamos lá? Então é o seguinte, hein? Então a gente tem esse estudo aqui, cara, a gente tem uma série de estudos, a gente saiu esses dias um novo também, tá? Saiu tem algumas semanas aí, sobre intervalo de descanso para hipertrofia, mas eu vou trazer um aqui como exemplo, tá? Que todos eles trazem basicamente os mesmos resultados aí, tá? Que é o seguinte, esse estudo aqui comparou
um intervalo de 3 minutos com um intervalo de 1 minuto, tá? Então um intervalo mais longo aí, que acho que até foge um pouco do padrão aí do que a maioria das pessoas prescreve, com um intervalo aqui de 1 minuto de descanso, tá? Basicamente, em termos de força, a gente teve aí um resultado muito melhor para quem fez o intervalo longo, né? E de maneira geral, quem quer fazer um treino de força normalmente utiliza intervalos mais longos. E para hipertrofia aqui, a gente também teve um resultado bem melhor para quem fez intervalos mais longos, né? Vitor, então tem que fazer sempre um intervalo mais longo? É o que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Então, cara, pensando única e exclusivamente em intervalo de treino, intervalos mais longos são mais interessantes para hipertrofia, tá? Então, se eu pego um treino X, tá? Então eu tenho um treino lá pro meu aluno lá, eu vou passar lá, daquele treino que eu dei o exemplo lá antes, né? Pô, supino, crossover e não sei o que lá, não sei o que lá. Se eu pego esse treino, esse exato treino, e boto 3 minutos de descanso e comparo esse exato mesmo treino com 1 minuto de descanso, 3 minutos vai gerar mais resultado, tá? Por quê? Porque o volume de treino total vai ser maior, né? Obviamente, porque o cara vai conseguir fazer com uma carga maior e com o número de repetições ali dentro da zona certinho, tá? Se eu faço um descanso menor ali, ou eu vou acabar diminuindo a carga, ou eu vou acabar diminuindo o número de repetições, como a gente já explicou isso para vocês, tá? Então, por isso que o intervalo longo, pensando única e exclusivamente nele, ele vai trazer um resultado melhor. Mas aí, a gente vai para alguns exemplos aqui importantes da gente entender. Então, vamos lá. Peguei o treino lá, tá? Supino reto 4 de 10 a 15, inclinado 4 de 10 a 15, declinado 4 de 10 a 15, voador 4 de 10 a 15, crucifixo 4 de 10 a 15, tá? Daqui é só um exemplozinho aqui para vocês, para ficar bem claro para vocês aqui didaticamente, né? Com 3 minutos de descanso entre as séries. E aí eu pego exatamente o mesmo treino aqui, só que eu faço 1 minuto de descanso. Muito provavelmente, né, como a gente viu através desse estudo aqui, quem fez o treino 1 vai ter mais hipertrofia, tá? Exatamente porque o intervalo de descanso foi maior e é exatamente o mesmo treino de um lado para o outro, né? Mas você tem que pensar aqui que esse treino aqui vai ser bem mais longo, né? Se eu estou, em vez de utilizar, poxa, eu tenho bastante séries de treino aqui. Se em vez de utilizar ali 1 minuto, eu vou utilizar 3 minutos, esse treino vai ser muito mais longo, né? E aí, a gente tem que pensar então agora num outro formato. Vitor, meu aluno tem 40 minutos para treinar, tá? Ele tem só isso, 40 minutos para treinar. Então no treino 1 ali vai ser exatamente o mesmo que eu mostrei para vocês aqui, mas no treino 2 eu vou fazer ali um treino bem mais enxuto, tá? Com menor número de séries, tá? Porém, no treino 2 aqui eu vou trabalhar com 3 minutos de descanso, que é o que eu falei ali, que era o ideal, mas no treino 1 eu vou trabalhar com 1 minuto de descanso. Quem que vai ter mais hipertrofia? Provavelmente o 1. Que é isso, Vitor? Não entendi. O intervalo de descanso aqui tá maior. Por quê? Vamos ver, quero ver. Acho que vocês já sabem já, hein? Acho que já ficou claro. Por que o intervalo aqui, por que nesse daqui, tá? Esse era melhor, porque muito provavelmente, muito provavelmente não, né? O volume de treino vai ser maior no treino 1, né? Exatamente porque você vai ter ou mais carga ou mais repetições, tá? Já nesse outro caso aqui, como eu limitei o meu tempo de treino, né? E aí eu trabalhei aqui com um volume bem maior em relação ao número de séries, tá? Então o número de séries aqui é muito maior do que esse daqui. Aí sim, mesmo tendo um descanso menor ali, a gente vai trabalhar aí com mais hipertrofia no treino 1, entendeu? Então, por isso que a gente fala de priorização, tá? Se eu pensar única e exclusivamente em intervalo de descanso, trabalhar com intervalos maiores vão ser melhores, tá? Mas não necessariamente. Se dentro de um exemplo ali, de um tipo de aluno meu, eu priorizar às vezes treinos com intervalos menores, pode ser que eu consiga fazer muito mais séries e aí com isso eu consigo gerar mais hipertrofia, tá? Então por isso que essa priorização vai ser fundamental na hora de você pensar em prescrever os treinos do seu aluno, tá? Então, de forma geral, qual que é a recomendação que a gente aqui da CITES passa para vocês? Se possível, utilize intervalos de descanso maiores, tá? Então, se o aluno tem tempo para treinar, se ele é tranquilo em relação a tempo, se ele gosta de treinar, então pô, dar um descanso maior ali para ele, é excelente, tá? Se não, foque no acúmulo total de volume de treino, tá? Então, pô, se ele
não tem muito tempo para treinar, cara, você pode trabalhar com intervalos de descanso menores e trabalhar aí com volume de treino maior a partir do número de séries, tá? Então essa é a recomendação que a gente tem aqui para vocês sobre intervalo de descanso, beleza? E aí, já falamos lá então, ó, já falei com vocês aqui hoje, aderência, já falei sobre volume, intensidade e frequência, já falei sobre seleção de exercícios. Antes disso, eu falei sobre progressão, já falei sobre seleção de exercícios, já falei sobre intervalo de descanso e agora a gente vai falar aí sobre contração, tá? De forma bem simples aqui também, que não é um bicho de 7 cabeças que vocês precisam se preocupar tanto, beleza? Deu focar em contração concêntrica ou concêntrica, qual é a velocidade de execução ideal para eu trabalhar com o meu aluno aqui. Tá? Então, basicamente, tem esse estudo aqui também, que é uma revisão aí sobre tipos de contração, tá? Concêntrica e excêntrica. O que a gente vê? Que para hipertrofia concêntrica e excêntrica, aderência, já falei sobre volume, intensidade e frequência, já falei sobre seleção de exercícios, antes disso eu falei sobre progressão, já falei sobre seleção de exercícios, já falei sobre intervalo de descanso e agora a gente vai falar aí sobre contração, tá? De forma bem simples aqui também, que não é um bicho de 7 cabeças que vocês precisam se preocupar tanto, beleza? Deu focar em contração concêntrica ou concêntrica, qual é a velocidade de execução ideal para eu trabalhar com o meu aluno aqui. Tá? Então, basicamente, tem esse estudo aqui também, que é uma revisão aí sobre tipos de contração, tá? Concêntrica e excêntrica. O que a gente vê? Que para hipertrofia concêntrica e excêntrica vão trazer os mesmos resultados, então se eu trabalhar só uma ou só outra, a gente vai trazer os mesmos resultados. Para força, a excêntrica, de forma geral, a gente tem maiores ganhos de força. Tá? Então, se eu escolher só trabalhar com a excêntrica, eu vou ter um ganho de força maior do que trabalhando só com a concêntrica. Tá? E nesse estudo aqui, tá? Então, nesse estudo eles fazem uma análise estatística, tá? Eles viram que tem uma tendência, talvez, do excêntrica ser maior. Tá? Mas, de forma geral, não tem grandes diferenças assim. Tá? Aí já de cara eu bato o olho aqui, o que eu penso aqui como treinador, né, como personal trainer? Cara, eu vou trabalhar os dois. Vou trabalhar de forma otimizada tanto a concêntrica quanto a excêntrica, beleza? E aí, eu vou trazer depois uma discussão a mais para vocês sobre isso, tá? Mas aí, discutindo agora sobre cadência de treino, né? A gente tem esse estudo aqui do Pereira, comparando ali uma cadência 1-0-1-0 com uma cadência 1-0-4-0, tá? A diferença ali basicamente é na excêntrica, né? Onde um foi em 1 segundo e o outro foi em 4 segundos, tá? Então, práticazinha aqui, né? Então, poxa, estou fazendo ali, o mais fácil aqui eu dar o exemplo sempre da flexão, né? De cotovelo. Então, estou fazendo ali a rosca direta, tá? 1-0-1-0 o quê? 1 segundo ali de concêntrica, então 1 segundo de concêntrica, 1 segundo de excêntrica, 1 segundo de concêntrica, 1 segundo de excêntrica. No outro caso aqui, no outro exemplo ali, 1-0-4-0, eu vou fazer 1 segundo de concêntrica e 4 segundos de excêntrica. Então ali, segurando bem o exercício, 1 segundo de concêntrica e 4 segundos de excêntrica, beleza? Ficou claro para vocês aí? O que a gente teve de resultado de hipertrofia, tá? Basicamente, quem fez aí essa cadência muito mais lenta teve bem mais resultado de hipertrofia, tá? Por quê? Aumentou o tempo sob tensão, tá? Então o tempo sob tensão aumentou ali, você ficou muito mais tempo segurando aquela carga ali, tá? E você otimizou também o trabalho excêntrico, né? Pra você aí, que tá ali no dia a dia, pô, que já malhou, você vê que você fazia 1 segundo ali de fazer excêntrica, você está praticamente largando o exercício, vamos dizer assim, né? Você está praticamente largando o peso ali, né? Então, de alguma forma, você está otimizando ao máximo também a fase excêntrica, né? Que é o que eu falei ali com vocês. Então, você dá uma olhada ali, você viu que tem potencial de hipertrofia tanto na excêntrica e na concêntrica. Se de alguma forma você larga o peso na excêntrica, você está utilizando só um dos lados pensando em hipertrofia, né? Então, esse é um fator importante aí. E aí, então, Vitor, quanto maior esse descanso, essa cadência aí vai ser menor? Não, tá? Não necessariamente. A gente tem esse estudo aqui do Shibata, que aí comparou um 0,20 com um 0,40, tá? Então, 1 segundo de concêntrica com 2 de excêntrica ali, com 1 segundo de concêntrica com 4 ali, bem mais lento de excêntrica, né? Basicamente, o que a gente teve aqui, os resultados não foram tão diferentes, tá? E até 1,020 foi melhor. O que a gente vê assim, então, eu trouxe 2 estudos aqui, mas tem vários, poxa, não tem por que eu ficar aqui trazendo 1 milhão de estudos para vocês, né? Mas eu passo um resuminho, vamos dizer assim, né? O que a gente vê ali?
de forma geral, se eu comparar 1-0, 1-0, né? Então, assim, a fase excêntrica é bem rápida, com todas as outros tipos de cadência aí, de forma geral, trabalhar cadências maiores vão ser melhores, tá? Mas entre elas não tem tanta diferença assim, a não ser uma cadência muito lenta, tá? Então, poxa, sei lá, 10, 15 segundos aí de contração total, tá? Então, poxa, imagina 15 segundos ali no supino de contração total. Vou demorar muito para fazer a concêntrica, muito para fazer a excêntrica, tá? Isso mostra que não é a melhor opção para hipertrofia, tá? Então, cadências muito lentas aí não são interessantes, não. E aí, pensando única e exclusivamente, tá? Isso é importante também. Pensando única e exclusivamente para destreinados, o cara tá começando a treinar com você ali, o que a gente vê nesse estudo aqui, nessa meta-análise aqui de 0,5 segundos a 8 segundos de cadência aí total, não vai fazer diferença, tá? Então, cara, pro indivíduo treinado, essa questão da cadência não faz tanta diferença assim. Não precisa se preocupar com isso, tá? Não vai ser o fator fundamental para esse aluno, né? E aí, o que eu dou de recomendação para um cara destreinado? Tenta focar em não soltar o peso, tá? Porque para a fase de aprendizagem vai ser o melhor para ele, né? Então ele fazer uma excêntrica ali segurando, vai ser só isso que você precisa se preocupar para um aluno, tá? E de forma geral, para todos os outros também, tá? A recomendação prática que a gente deixa de cadência aqui é controlar o movimento, né? E evitar soltar o peso ali, tá? Então é você ter um tempo de contração concêntrica, que pode ser de 1 segundo, às vezes até mais, não tem problema também, não faz tanta diferença assim. E no excêntrico de pelo menos 2 segundos, tá? No excêntrico a gente gosta de trabalhar aí de pelo menos 2 segundos. Show de bola? E até assim, vou dar uma dica extra aqui para vocês. Por isso que a gente gosta de falar daquela questão de não é receita de bolo, né? Um grupamento muscular que eu gosto de fazer diferente é o da panturrilha, tá? Como a gente tem um tendão de Aquiles lá na panturrilha ali, né? Esse tendão de Aquiles ele tem uma capacidade elástica muito grande. Para panturrilhas eu gosto de fazer uma cadência muito menor, tá? Então normalmente eu faço bem lento ali com o meu aluno, exatamente para eu tentar deixar de lado que ele não use essa força elástica ali do tendão de Aquiles, tá? Porque se ele fizer ali toda hora ali, né, rapidinho ali, a gente vai utilizar muito essa força elástica. Então tento fazer para agrupamento muscular da panturrilha, normalmente eu gosto de trabalhar aí com uma cadência ainda mais lenta do que nos outros músculos, beleza? Deixou claro aqui para vocês? Uma outra dica aqui também, ó, hoje eu tô bom de dicas, hein? Tenta não variar tanto essa cadência, tá? Então essa cadência pode ser legal de você variar ali, mas tenta não variar tanto de um treino para outro. Por quê? Você vai atrapalhar daquela questão de não é receita de bolo, né? Um grupamento muscular que eu gosto de fazer diferente é o da panturrilha, tá? Como a gente tem um tendão de Aquiles lá na panturrilha ali, né? Esse tendão de Aquiles ele tem uma capacidade elástica muito grande. Para panturrilhas eu gosto de fazer uma cadência muito menor, tá? Então normalmente eu faço bem lento ali com o meu aluno, exatamente para eu tentar deixar de lado que ele não use essa força elástica ali do tendão de Aquiles, tá? Porque se ele fizer ali toda hora ali, né, rapidinho ali, a gente vai utilizar muito essa força elástica. Então tento fazer para agrupamento muscular da panturrilha, normalmente eu gosto de trabalhar aí com uma cadência ainda mais lenta do que nos outros músculos, beleza? Deixou claro aqui para vocês? Uma outra dica aqui também, ó, hoje eu tô bom de dicas, hein? Tenta não variar tanto essa cadência, tá? Então essa cadência pode ser legal de você variar ali, mas tenta não variar tanto de um treino para outro. Por quê? Você vai atrapalhar muito a progressão de cargas e controlar essa progressão de cargas, tá? Então se eu pôr para um aluno, pro aluno hoje aqui, ele vai fazer lá uma aluna minha lá vai fazer o agachamento. Se hoje eu passo para ela 1-0-2-0, amanhã eu passo 1-0-3-0, depois de amanhã eu passo 2-0-4-0. Cara, eu vou ter uma dificuldade muito grande de controlar a intensidade desse treino, a carga desse treino, né? Porque eu vou ter que trabalhar toda hora, eu vou trocar o peso ali e eu não vou conseguir achar o peso ideal para aquela aluna, né? Se eu mantenho, por exemplo, eu falo com a minha, vai ser 1-0-2-0 que a gente vai trabalhar durante todo o mês. Eu consigo trabalhar com uma carga de treino adequada ali, certinha, beleza? Ficou claro aqui para vocês? Espero que sim, tá? E aí, por fim, então, poxa, já falamos. De novo, aderência, volume, intensidade, frequência, progressão, seleção de exercício, intervalo de descanso. Já falamos de contração aqui, cara. Sobrou periodização, tá? E aí, periodização aqui eu vou deixar pro Renato, que ele vai falar na aula 5 aí. Ele vai destruir toda essa questão de periodização aí e vai dar exemplos práticos pra gente, tá? Então, eu não vou falar nessa aula aqui, mas porque o Renato vai trazer na aula 5 aí, bem detalhadamente pra vocês, né? Quero saber quem que tá se sentindo assim, tá? É bastante conteúdo, né? Como eu falei, eu tentei trazer o máximo de conteúdo aqui pra vocês nessa aula, mas
eu sei que é muito conteúdo, né? E tudo isso que eu trouxe para vocês aqui é parte do que a gente tem do nosso curso completo de hipertrofia de A a Z, tá? Então esse congresso aqui, a gente gosta até de brincar e, cara, é verdade, tá? O curso de hipertrofia de A a Z é o melhor conteúdo aí que vocês vão achar na internet aí de prescrição de treinos para hipertrofia. E esse congresso aqui, sinceramente, é o segundo